Para a aplicação do cristal ou do granulado, nós vamos utilizar as seguintes ferramentas. Desempenadeira de aço inox, e é muito importante que seja a de aço inox, porque a de aço carbono ela pode oxidar quando tiver contato com água. Na área externa, se você aplicar com aço carbono, a pedra vai trabalhar como uma lixa e vai tirar pequenas partes do material de aço carbono, e quando chover vai oxidar, vai manchar toda a fachada. Então a gente sempre indica estar utilizando material inoxidável, tá? Que é um material que não vai oxidar quando tiver contato com a água. Da mesma forma a espátula, também de aço inox, um rolo para aplicação do primer e uma bandejinha. Muito importante também nós utilizarmos um misturador. A gente utiliza o misturador tanto para o primer quanto para o cristal, tá? Pessoal, já falamos aqui das ferramentas. Agora eu vou abrir o primer e fazer uma pequena apresentação aqui de como que é feita a aplicação desse primer na parede. Qual que é a necessidade do primer? O primer ele é necessário para fechar a cor da parede antiga, para dar um fundo, e a outra necessidade é porque tanto a pedra como o granulado é um material pesado, é um material denso. O primer ele tem uma areia nele. Essa areia vai ajudar com que o produto não caia. Pode ver que o primer tem uma areinha. Então ele ajuda na adesão do material e impede que ele escorregue. Aqui nós vamos homogeneizar o primer. É muito importante passar uma demão, esperar secar. Se for uma área externa, vai secar entre 15, 20, 30 minutos. Se for área interna, vai secar a primeira demão uns 40 até 1 hora. E depois fazer a segunda demão, para garantir que a gente não está mostrando o fundo da parede. Porque esse fundo, essas marcas, pode marcar na hora que a gente aplicar o revestimento. Para cada cor de cristal, existe um primer específico. Então, uma cor mais clara de cristal, a gente vai utilizar um primer mais claro. Uma cor mais escura, se utiliza o primer mais escuro. Então, a primeira coisa a ser feita, abriu a lata, homogeneizar com o equipamento elétrico. Essa é a textura do material, uma textura mais argamassada. Não pode ser muito fluido, senão ele vai cair da parede. Não pode ser muito seco, senão ele não vai dar um acabamento muito bom. Para aplicar ele na parede, é hora de sujar a mão. Você vai pegar com a mão mesmo. Nós vamos utilizar essa parte aqui que já está seca. Essa daqui a gente acabou de aplicar o primer, então vamos utilizar essa parte aqui que já está seca. Viu que o material já está bem homogêneo? Carrega a desempenadeira. E aí nós vamos puxar um pano pequeno, você pode puxar de baixo para cima. Um pano muito grande, como uma fachada, o ideal é trazer de cima para baixo. Colocou na parede, apoiou ela aqui, você não vai puxar assim, porque senão vai raspar muito. Você vai inclinar ela e arrastar para cima. Vem aqui, carrega a desempenadeira. Repete o movimento. O que a gente está fazendo aqui é espalhando o material. Depois a gente vai começar a comprimir o material para depois dar um acabamento.
eu não sou profissional de pintura, caiu muito material aqui. O pessoal de pintura profissional mesmo vai deixar cair bem menos material. Mas uma coisa importante a falar é que esse material que cair nunca volta aí para o balde, porque ele sempre vai estar contaminado. Agora nós vamos comprimir o material. O que é o comprimir o material? É deixar ele bem uniforme, com uma boa planicidade, porque aqui tem mais material do que aqui tem mais material do que aqui. Então agora nós vamos comprimir ele para deixar ele no mesmo plano. Nessa etapa eu coloco um pouco de força, que é mesmo para comprimir o material. O material se acomodar na parede, para as pedras se acomodarem e não ficar nenhum espaço vazio. Você pode notar que eu não estou fazendo assim, porque se eu fizer assim ele vai raspar, vai tirar toda a parede. Se eu fizer assim ele não vai fazer a tarefa de compressão. Então, no espaço de um dedo e meio mais ou menos, eu venho fazendo. Normal, às vezes, a gente errar e aparecer algum vazio aqui. Você vem passando o material e vai se acomodando e fechando os vazios. Um problema muito comum na execução do cristal é, às vezes, o profissional deixar esse serrilhamento aqui, que é quando a desempenadeira vibra. Mas a gente consegue tirar isso aqui facilmente depois que o material já estiver secando. A gente vem dar um acabamento. A outra coisa muito comum é a hora que o profissional está passando aqui, ele deixar um rastro da quina da desempenadeira. Então, enquanto o material está mole, é fácil corrigir. Depois que ele estiver seco, você já não corrige. E uma característica desse material é ele não aceita retoque. Se fizer um retoque depois dele seco, vai mostrar. Passaram 10 a 15 minutos, já dá para ver que o material está começando a perder o brilho. Então é a hora da gente entrar com o acabamento. A desempenadeira, nesse momento, é muito importante que ela esteja bem limpinha. Porque se ela estiver com material, com resina na desempenadeira, ela vai arranhar. Tá? Então pega um pano úmido, dá uma limpadinha. E aí agora a gente começa a dar o acabamento. Aqui novamente eu estou colocando um pouquinho de força para poder dar esse acabamento, tá? Tem que tomar muito cuidado para não arranhar as pontas. E agora eu vou tirar as rebarbas, tirar as marcas de desempenadeira, tirar aquela tremida que a desempenadeira dá. E vou analisando, coisa de artista mesmo. Aí, pessoal, não é um processo complicado, mas como qualquer outro tipo de aplicação, tinta lisa, grafiato, textura, ela demanda uma certa técnica, muito importante. Depois que você terminou de aplicar, antes do material secar, você tem que tirar a fita. Depois que tirou a fita, consegue vir dando uns acabamentinhos que fica arrepiado.